Bom, né, se gabaritando as entrevistas, a gente vai fazer esse lead code aqui, chama Battleships in a Board. Basicamente as ah, naves espaciais, naves de batalha no tabuleiro. E basicamente aqui ele fala, tendo um tabuleiro, uma prancha 2D, ou seja, seria uma de duas dimensões, conte quantas naves de batalha existem nela. As naves de batalha são representadas por X e os espaços em branco são representados por um ponto. Você pode assumir alguma dessas regras. Você vai receber sempre uma, uma prancheta, uma placa ah, válida e que são feitos só de naves e de espaços em brancos. As naves de batalha só podem ser posicionadas horizontalmente ou verticalmente, ou seja, nada de diagonal. Em outras palavras, elas podem apenas ser feitas de uma linha vezes a quantidade n de colunas ou n quantidade de linhas vezes uma coluna, onde n pode ser de qualquer tamanho. E pelo menos uh, pelo menos uma célula horizontalmente ou verticalmente tem que existir entre duas naves de batalha. Uh, então, por exemplo, aqui eles dão um exemplo aqui, onde a gente tem tecnicamente duas naves de batalha, uma formada por essa coluna aqui e o segundo aqui na esquerda, o índice zero da linha e da coluna zero. Aqui nesse segundo aqui ele fala que não é válido, por quê? Porque a gente teria em tese uma nave aqui, nessa linha, mas a gente também teria uma nave aqui. A maneira que funcionaria esse tabuleiro, vamos dizer assim, seria se aqui fosse um ponto. Então seria um aqui, duas aqui e três aqui, certo? E aí aqui tá o nosso JavaScript. O que eu vou fazer? Vou aqui no meu editor, que aqui eu tenho na minha IDE, eu uso o Quokka, que ele permite rodar uns JavaScript maroto no código. E aí basicamente aqui eu fiz algumas simulações e eu vou também criar alguns testes. Então aqui eu fiz um exemplo. Então, por exemplo, esse tabuleiro aqui é inválido. Por quê? Porque aqui teria uma nave, vamos dizer, adjacente, que não existe. Então, para corrigir isso aqui, seria basicamente isso aqui. Então, nesse cenário, a gente teria uma nave aqui e uma nave aqui. Então, nesse tabuleiro seriam três naves. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma constante. Deixa eu limpar um pouco aqui. Const calculate battleships, que vai aceitar uma array como parâmetro. Eu vou colocar aqui uma board. E aí aqui a gente vai basicamente fazer o nosso algoritmo. O que é a primeira coisa que a gente precisa saber? A gente sempre, quando vai fazer esse tipo de teste, você sempre retorna as possibilidades mais fáceis ou as possibilidades mais incertas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é basicamente checar a dimensão desse tabuleiro. Por quê? Porque não foi dito que é um tabuleiro necessariamente completo, né? Ele falou que sempre vai existir um tabuleiro, mas talvez vai ser um de 0 por 0, né? Então, o que dá pra gente fazer aqui, a gente pode criar uma const tabuleiro ou board length, que vai ser igual a board.length, ok? Quando a gente faz isso, a gente já tem o primeiro early return que a gente consegue fazer, que vai ser basicamente if deu aqui um typo aqui, if board length for igual a 0, a gente dá um return 0, certo? Então aqui a gente já está basicamente fazendo o nosso primeiro early return. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar pensar a gente pensou primeiro em todas as linhas, agora a gente precisa entender as colunas, né?
Então, aqui em vez de board length, eu vou colocar row length, certo? E aí aqui eu vou criar uma outra variável aqui chamada column length, que basicamente vai ser board zero. Então, a primeira linha, eu vou pegar a quantidade de colunas que tem essa linha, certo? Então, com isso a gente já sabe, a gente já tem duas variáveis que vai ser a dimensão, que vai se formar a dimensão desse tabuleiro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois fors, né? Um for sobre a primeira layer, que vai ser a dimensão de x, e depois a gente vai fazer sobre a dimensão de y. Então, aqui eu posso fazer um for let i é igual a 0, where i for menor que row length. E aí eu vou dar aqui um i++, ou um i mais 1, e o segundo for vai ser let j igual a 0, ou j, onde j for menor que column length. E aí aqui eu vou dar um j, incrementar em mais 1. E aí como que vai ser a regra? Basicamente, se a gente olhar aqui, a gente tem que, é uma coisa, a sacada, vamos dizer assim, é bem simples. A gente sempre consegue retornar se o espaço da esquerda for vazio ou acima do nosso ponto. Vamos dizer que você tem um x na esquerda e você também é um x. Acima da gente não pode ser um x. Caso contrário, vai ser adjacente, né? Então a gente não vai contar. Então, basicamente, essa é a principal sacada desse teste. A gente tem que fazer o seguinte: primeiro a gente vai checar se ele é um espaço vazio ou não. Então vai ser basicamente if board, ou no nosso caso, a gente pode usar aqui board, e j e j foi igual a ponto, eu vou dar um continue. Então vou continuar na minha iteração. Caso contrário, a gente vai entrar num outro if statement aqui. Qual vai ser esse segundo if statement? Então vamos colocar aqui, se a board i menos 1, ou seja, a linha de cima, mas na mesma coluna, então, na linha de cima, mas a mesma coluna for também igual a x, então aqui a gente já assumiu que se passou daqui é um x, então é uma nave de batalha. A gente também vai continuar, certo? Porque a gente está criando uma nave de batalha vertical, vamos dizer assim. E aí, por último, a gente vai ter aqui um if, que aí vai ser o contrário, né? Então, if j, na verdade, if board i j menos 1, ou seja, o ponto anterior, o índice anterior foi igual a x, a gente também continua. Certo? Então, nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente checa. Se então, aqui, vamos usar de exemplo que a gente tem aqui. O primeiro slot aqui é vazio, segue para o próximo. Vazio, segue para o próximo. Vazio, segue para o próximo. Opa, chegou aqui um que é o x, certo? Nesse x ele vai checar o de cima. O de cima é um x? Não. Por quê? Porque está na primeira linha. Então, na verdade, aqui seria bom até se a gente colocasse uma checagem aqui, né? Então, vamos colocar, se i for maior que 0 e a linha de cima for igual a x, continua, caso contrário, não. E aí aqui também a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Se j for maior que 0 e o slot do lado esquerdo for igual a x, a gente continua. Então, basicamente, aqui ele vai... como aqui não é 0, a gente pode contar esse daqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente coloca aqui um
const result vai ser igual a 0. E no final disso tudo a gente vai dar um result mais 1. Então aqui vai ter que ser um latch. Certo? E no final dos dois fors a gente vai retornar o result. Então vamos continuar aqui. Aí beleza, chegou aqui, não tem nada acima, porque o i nessa questão ele não é maior que 0, então ele pulou para o próximo. O próximo é vazio, pula para o próximo vai cair na mesma regra desse daqui. Então aqui a gente já somou o segundo, certo? A segunda nave. Entrou aqui vazio, vazio, vazio. Opa, chegou aqui, ele vai checar. A linha de cima é um X? É, então ele vai continuar, vai pular para o próximo, nem vai pensar em contar. Aqui vazio, aqui a X, vai fazer a mesma coisa, checar se o de cima é um começo de uma nave ou não, e de novo ele vai prosseguir. Chegou aqui também a mesma coisa, opa, chegamos aqui. O da esquerda é uma nave? Na verdade, o de cima na nave, que é a primeira checagem que faz? Não. Então beleza, então ele já vai entrar na segunda condicional, que é essa daqui, na verdade, que é o do DJ, né? Ao lado esquerdo tem uma nave? Também não. Então ele vai cair aqui também no nosso result. E aí nesse caso seriam 3 naves. Então como que a gente pode fazer aqui? Vamos dar nesse exemplo aqui, ó, a gente teria uma nave na direita no 3x3, na última coluna. Então a gente tem uma na última coluna e a gente também tem uma na primeira coluna, só que vão ser 2 linhas. Então no teste 1 o resultado teria que ser 2 e no teste 2 o resultado também teria que ser 2. Eu vou fazer aqui um teste 3 também, só para a gente ter mais exemplos. Então eu vou fazer uma nave aqui, nenhuma nave aqui, uma nave aqui, nenhuma nave aqui, uma nave aqui, nenhuma nave aqui, e aí aqui o último também. Então nesse caso seriam 1, 2, 3, 4, 5 naves. Então aqui eu vou colocar que no primeiro serão 2, no segundo também serão 2 e no terceiro serão 5, certo? Só dar uma checada aqui. Vamos tentar rodar aqui, console log, calculate battleships, test 1, 5, teste 2. Deixa eu ver aqui. O X está minúsculo, então vamos alterar esse X aqui para ser minúsculo. Certo, então teste 3, 5, teste 2, 2, teste 1, 2. Beleza, então vamos pegar o nosso código aqui e vamos publicá-lo lá no nosso LeetCode. Vamos ver se a nossa solução é válida. Então vamos dar um run code aqui. Está julgando, falou que o resultado é inválido, porque aqui ele está esperando o X maiúsculo. Então vamos corrigir isso aqui para ser o X maiúsculo. Vamos ver. Beleza, aceitou, runtime. Então vamos dar o submit. Beleza, tá falando aqui ó, que o meu runtime foi mais rápido que 92% dos resultados dos envios de JavaScript e o uso de memória foi de 38%. Aqui eu poderia, na verdade, até otimizar sem ter ocupar tanto espaço aqui de memória. Então eu poderia mudar isso aqui para ser isso daqui. Então eu posso apagar essas duas variáveis e aí o uso de memória deve cair um pouco de 38 para, sei lá, 30 megas. Mesma coisa, na verdade. Eu acho que o que daria para fazer, na verdade, a gente poderia fazer uma solução em que
talvez não tivesse tantas branches assim, né? Então, isso daqui talvez a gente poderia mergear e aí o código não ocuparia tanto espaço. Enfim, não tenho certeza. Se vocês tiverem alguma solução um pouco melhor em termos de espaço, deixem aí nos comentários, mas eu acho que, de maneira geral, essa é uma solução válida. E aí essa solução, ela é basicamente O1 para questão de espaço, né? E seria N square, né? N ao quadrado, para questão de tempo, justamente por conta dos dois loops. Beleza? Como eu disse, se vocês tiverem uma dica aí para como reduzir o uso de memória, deixa nos comentários, mas esse aqui é uma daquelas questões que ela parece um pouco complicada quando é muito criativo, quando é muito lúdico, né? A pergunta é uma coisa mais visual do que necessariamente de código. Geralmente a galera se embaralha um pouco, mas tá aí um exemplo de como a gente consegue solucionar uma que não, na verdade não era nem tão difícil, é mais você parar para pensar na lógica por trás da questão. Beleza? Se eu não me engano, essa pergunta aqui foi utilizada, aqui ele não vai mostrar, mas basicamente, se eu não me engano, ela é utilizada no Google, foi utilizada no Facebook também e em algumas outras empresas, beleza? Basicamente, espero que ela ajude vocês aí em alguma entrevista e em breve eu trago mais dicas do gabaritando as entrevistas, beleza?